Muito boa tarde, bem-vindo você que está acompanhando o Bola no Rádio, edição número 13 no Spotify, Facebook, Instagram e YouTube, hoje com informações do Brasileirão, Série A aí, Fortaleza, Ceará, que rodada difícil aí complicada aí pro Ceará, né? Fortaleza também aí jogou, não conseguiu a vaga na Libertadores, estavam sonhando e vai ficar mesmo com a vaga na Sul-Americana. Estamos recebendo aqui a galera também aqui hoje do Vozão Cast. O Igor Monte, né? Igor Monte ou Monen, apelido é o Monen, né? Igor Monen. E o Matheus Carvalho aí, a galera representando aí o Vozão Cast. Boa tarde aí, Igor Monen, né? Igor Monte. Mano. Boa tarde a toda a audiência da Rádio Classista e a todos os integrantes da mesa, cumprimentar todo mundo. E vamos falar sobre futebol brasileiro e principalmente futebol cearense. E também o Matheus Carvalho, a gente se encontrou lá no Assuntar, né? Assuntar, a primeira maratona de podcast, foi maravilhoso, né, aquele evento? Muito rico em aprendizagem, principalmente pra gente que é o podcast, que é uma plataforma, acho que nova pra muita gente, né? Uma metodologia nova de compartilhar informação e também de criar pautas, né? Acho que, inclusive, do próprio jornalismo, né, em si. E é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite, Carlos. Boa tarde a todo mundo que está escutando a gente aí, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube, né? A galera do Vozão Cast aqui, mais uma vez, para falar de Ceará em mais um ano difícil, Carlos Emanuel. É isso aí, galera. O assunto tá lá, tava tendo crossover com a galera do Vozão Cast e também do Glória e Tradição, né? Fazendo aquele encontro ali, rivalidade dos podcasts também, né? E aqui o nosso programa é uma iniciativa aqui na Rádio Classista da FETRAS, Federação dos Trabalhadores, Trabalhadoras, Empregados e Empregadas do Estado do Ceará, presidente Francimar Silva, técnico responsável Orenilton Vidal e secretário de comunicação Luiz Neto. A galera aqui, vamos também com nossa enquete. A enquete aqui, galera, para vocês. Quem merece cair? Ceará ou Cruzeiro, né? Os dois. Porque realmente ninguém tá em dúvida hoje quem realmente vai cair, porque tá realmente um pedindo pro outro passagem, né, Ezio Rodrigues? Olá, boa tarde, pessoal. Pessoal daqui do Vozão Cast. Boa tarde. Rapaz, sabe aquele... rapaz, isso é uma cena digna de meme. Sabe aquelas duas crianças, né? Que vê aquele brinquedo ali na frente. Ali na frente tá os 3 pontos. As duas crianças é Ceará e Fortaleza. Sabe o que as duas fizeram? Tropeçaram aí, caíram de todas as formas e não pega nunca. Não, viraram o rosto. Não querem os 3 pontos. Eles não querem os 3 pontos. Eu nunca vi no Campeonato Brasileiro tanta incompetência de um lado e do outro. E os dois juntos. Um quer... Não, quero cair, não, caio eu. Parece uma briga pra ver qual dos dois vai, mano. É uma brincadeira, hein, mano. E é isso aí, galera. Vamos aqui só com o nosso apoio cultural pra gente voltar já com todos os assuntos aí pra debater com a mesa aqui do Vozão Cast e todo mundo. A galera aí não tá aí. Daqui a pouco a gente vai entrar com o nosso apoio. Vamos primeiro com a primeira informação de hoje, né? A primeira pauta de hoje, Brasileirão, 37ª rodada. Teve os jogos de ontem, Atlético Paranaense 1-0 no Santos, Atlético Mineiro 2-0 no Botafogo, Chapecoense 3-0 no CSA, São Paulo 2-1 no Inter. Aí o Flamengo liderando com 87 pontos, uma campanha realmente massacrante. Santos 71, Palmeiras 68, Atlético 63, Grêmio 62, São Paulo 60. Na zona... Cruzeiro 36, né? O CSA rebaixado 32, Chape 31 rebaixado e também o Avaí rebaixado com 19. A rodada hoje interessa demais ao futebol cearense, principalmente ao Ceará, né? E o Renato Gaúcho já falou que o Grêmio hoje vem com o time titular. É a última partida que ele vai usar o time titular, a partir da próxima é o reserva, né? Sobre essa rodada de ontem, assim, excluindo os jogos dos clubes daqui, esses jogos que eu falei aqui, o que é que vocês acharam dessa rodada de ontem? E a expectativa da de hoje? Grêmio, Cruzeiro, Igor Monen. Assim, começando pelos jogos de ontem, o Internacional perdeu pro São Paulo, né, de 2-1 e tinha um risco de perder a sua vaga na Taça Libertadores e abrir espaço para pro Fortaleza poder entrar, caso tivesse vencido o Fluminense ontem no Maracanã. Já as outras rodadas, acho que jogos que não tinham muito, assim, que não ia agregar muito nem para um lado nem para o outro, não ia mexer muito na tabela. E você, Matheus Carvalho, o que você achou dessa rodada? Você estava no estádio, né? Mas sobre os resultados. E também tem esse jogo aqui hoje, 7h15 da noite, né? 7h15. O Grêmio aí, ó, o Grêmio vai botar força máxima. Paulo Vitor, Léo Moura,
Davi Braz, Kahneman, Cortez, Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Diego Tardelli, Everton, Alisson e Luciano. A equipe do... É o que melhor o Grêmio tem, né? O que de melhor tem. Tem até um bom reserva que é o PP, que é um dos jogadores mais valiosos desse Brasileirão. Cotado até pra ir pra Roma, né? Nesse final de ano. Exatamente. Poderia ter pintado no Ceará, inclusive, é um detalhe muito importante assim, da gente falar. Só por cima mesmo, na negociação que o Grêmio iniciou pelo Everson no começo do ano, né? Quando ele ainda estava aqui. Um dos jogadores oferecidos aí, em meio a essa negociação, foi o PP, né? E o Ceará só aceitaria o pagamento da multa integral e aí acabou não vindo. Mas no caso, a informação, no caso, é por empréstimo o definitivo do jogador? Não, seria por empréstimo. Seria então acho PP que por empréstimo acho que e passando da multa. Pois, na minha opinião, não valeria a pena pro Ceará. Se fosse definitivo, eu acho que valeria a pena. Total. O PP é um ativo muito mais valioso do que o Everson, tomadas as Por proporções isso que eu acho que nesse ponto o Ceará foi inteligente, porque vai ser um dinheiro jogado fora, um investimento que o Ceará fez que jogaria fora. Sim, mas em compensação fez um investimento não muito bom, que foi a contratação do Carleto, pagando um salário absurdo, 130 mil. podendo ter renovado com o Felipe Jonathan. Exatamente. Enfim, isso aí é cena para os próximos episódios, né? A gente sabe que aconteceu muita coisa no Ceará esse ano. Mas dos jogos, Carlos, que tu até pediu para me destacar, eu destaco a derrota do Botafogo, né? Mais uma derrota do Botafogo. O Botafogo que tá livre do rebaixamento, Mas né? tenta a Sul-Americana Mas aí, tenta a né? Sul-Americana E o ainda. Fluminense, né? E ainda tem, outro Fluminense, mas o Botafogo, que vai ser inclusive o próximo adversário do Ceará, conseguiu bater um recorde, né? Foi o primeiro time da história do Brasileirão com 20 times, né? Que é esse formato tradicional, esse formato atual, a ter 21 derrotas e não ser rebaixado. Então é um time que perde mais do que ganha e não foi rebaixado, tá salvo, né? Só pra gente ver o nível desse Brasileirão. Você vê o disparate dos times que estão lá em cima e quem tá na zona de rebaixamento ali nas proximidades. A diferença é muito grande, né? Só mandar um alô aí pro Rômulo Jacob, tá ligado na programação. O Sérgio Cautati, né? Boa tarde. Bola no Rádio Show. O Rômulo de novo, um alô pro meu amigo Erenilde Vidal, que é isso? Orenildo Vidal, Orenildo Vidal o nome do cara. Tá igual é o homem da mesa de som ali. É isso aí, o nosso técnico. A galera do Vozão Cash aqui, acompanhando aí todas as rodadas aí do Campeonato Brasileiro. Alguma surpresa, assim, nesse Brasileirão? O que vocês acharam até essa 37ª rodada aí, Igor Mooney? Assim, surpresa desse ano, o Flamengo, né, que é disparado campeão brasileiro com não sei quantas rodadas de antecedência, e o destaque também para o Atlético Paranaense, né, que mesmo com o título da Copa do Brasil, ele conseguiu, assim, tá numa campanha de Libertadores como se não tivesse... ganhou e não tirou o pé do freio, não colocou o pé no freio. Foi, assim, um dos dois principais times, os dois principais destaques, e os destaques negativos são os dois times de baixo, ó, os catarinenses, os dois catarinenses que caíram, Avaí e Chapecoense, respectivamente. Faz tempo que na Série A não fica sem o catarinense, vai ficar no próximo ano, né? Porque os que vão subir é o Bragantino, o Sport, Curitiba e o Atlético Goianiense. São equipes aí que vão compor a Série A do próximo ano, né? Que aliás, o técnico do Goianiense, o Barroca, que até o primeiro turno, né? Comandava o Botafogo. Sim. Teve sua saída aí do Atlético Goianiense, seu trabalho interrompido devido a problemas familiares, né? Quer dizer, um técnico que tem um bom trabalho, quem sabe poderia ter tido mais sorte lá no Botafogo. Acho que esse Campeonato Brasileiro, eu acho que os colegas vão concordar, que teve, como é que se diz, um choque de realidade para muito time grande. Porque há muito tempo eu vejo o futebol brasileiro um futebol fraco, futebol de mesmice, de bola aérea, gol, jogada ensaiada. Nada, não tinha mais criatividade, não tem aquele... Poucos os times têm um jogador que se sobressai. Eu acho que a chegada do Flamengo, o trabalho do Jesus, deu praticamente um tapa na cara de todo mundo que é clube grande, mostrando que o trabalho agora, ou você se reinventa, ou como disse o Bruno Henrique, morde as costas. Não só o próprio Jorge Jesus, mas o outro gringo que está no Campeonato Brasileiro, o São Paulo, ele conseguiu fazer um milagre, espremeu o Santos de tudo quanto era jeito e vai estar se encaminhando para o seu vice-campeonato. É assim, um time montado com boa parte de meninos, né? Porque a tradição do Santos é ter uma base e tudo, mas vem com um goleiro muito bom, dois laterais esquerdos muito, muito bons, e um ataque assim fenomenal. Sanches, Sacha,
Eu acho que tem O mais. Soteldo. Soteldo, Pituca e por aí vai. E aquela confusão fora de campo, né? A briga de diretoria, ninguém sabe o que é que tá acontecendo. E ele tá tentando administrar ali um bom trabalho do São Paulo, que tá sendo isso cotado para assumir o Por Palmeiras, isso né? que a Ninguém gente sabe. fala, que eu falei da questão que o futebol brasileiro tá levando um tapa. E que outra coisa, os técnicos brasileiros que não pensam que agora o negócio vai ser fácil, não vai ser não. Ou eu posso citar aqui no Brasil, tirando o Jorge Jesus de São Paulo, e técnicos que têm um estilo que eu acho que vão ser muito grandes na frente. O Thiago Nunes, que vai pro Corinthians, o próprio Rogério Ceni, que comanda o Fortaleza. São dois exemplos de técnicos que, mesmo tendo elencos de certa forma limitados, mas que conseguiram jogar um bom futebol. Então, antigamente se tinha uma dança das cadeiras, em que tinha 20 cadeiras e 20 bundas para sentar. Como falou o pessoal da Fox. Hoje os clubes vão pegar um cara de fora, então vai acabar alguém sobrando. Então, ou o cara estuda, melhora, ou vai ficar sem cadeira. Mandação, alô, pô, André Honório. Sou torcedor do Fortaleza, mas vou falar sobre o Ceará e Cruzeiro. Se a Raposa perder para o Grêmio e o Ceará mesmo perdendo para o Botafogo, o Cruzeiro empatando com o Palmeiras, o Ceará escapa do rebaixamento, né? Exatamente. Essa matemática, Matheus? Essa matemática aí, né? O Ceará tem 3 vitórias a mais que o Cruzeiro, então o Ceará ainda pode depender só de si caso o Grêmio vença o Cruzeiro hoje na arena do Grêmio. E aí o Ceará entra na última rodada até jogando por um empate contra o Botafogo, que vai estar em clima de férias, né? Vai ter 3 desfalques: Diego Souza, Alex Santana e eu acho que o Gilson. E vai também colocar alguns atletas da base para fazer sua estreia no Brasileirão aí, então pode ser que seja um cenário favorável mesmo assim pro Ceará ainda. O medo também é o questão do Palmeiras, né? Botar um time misto. Ele fez isso contra o Fluminense, acabou perdendo de 1-0, né? Ninguém sabe como é que vai vir. E esse jogo vai ser no Mineirão, né? Esse jogo Sim, vai ser no Mineirão. Na casa do Cruzeiro, né? Vai ser complicado. O Ednardo Souza. Boa tarde, amigos. Eu mesmo chateado com o desempenho do meu Ceará. Continuarei torcendo pela permanência, virei gremista e palmeirense pelo Vozão. Aí, ó. É um dos trunfos dessa diretoria aí, né? O pessoal lá de dentro gosta de falar de trunfo, né, Igor? E um dos trunfos dessa diretoria foi tornar a gente misto de todos quase todos os times torcer pra Grêmio, torcer pra Palmeiras, torcer pra Vasco. Eu me associei ao Vasco, fiz meu sócio do Vasco da Gama aí. Pagou 12 reais. 7 reais. Eu vi muita gente no nosso grupo fazendo promessa e realmente pagando a promessa de ajudar o Vasco com sócio torcedor, então com doação, para que o Vasco conseguisse ganhar do A Cruzeiro. famosa mala branca, essa aí foi solidária, hein? Foi solidário. Foi muito solidário. E a galera tava discutindo muito quando o Flamengo foi campeão Libertadores, agora é do Brasileirão, sobre o torcedor misto, né? Virou uma polêmica. Nossa. Aí agora todo mundo tá tendo que torcer pra esses times, a gente acaba virando misto por momento, né? Porque a gente tem que torcer pelo Grêmio, tem que torcer Quer dizer, pelo Palmeiras, né? triste ironia. Pra quem, assim, eu posso até falar, pra quem disse que que só torce pra um time, fica, né, meio que incitando pra quem torce dos times e agora tá torcendo. Sou torcedor do Ceará, mas tem gente que é assim. Agora tá pagando com a língua. Pagando com a língua pelo que fala. Isso aí não é indireto não, né? Pra nosso amigo lá da... Também, né? É uma indireta logo. Também, né? Pode falar, Matheus. Não, só isso mesmo. Inclusive no nosso trabalho, a gente, durante a semana do jogo Ceará e Flamengo, que foi aqui no Castelão, que o Ceará perdeu de 3-0, a gente teve um debate, porque sempre quando é o Flamengo, né, sempre tem aquela questão dos torcedores flamenguistas que residem na capital, ou pessoas que nasceram aqui mesmo, que torcem pro Flamengo, sempre tem aquele debate de misto ou não, se é saudável ou não misto. Então a gente tem um episódio especial que fala sobre, que tem um debate muito amplo sobre mistos, o que é que traz, o que é que acarreta, que é muito legal pra quem quiser conferir aí, tá no nosso feed. A gente acaba sempre torcendo pra um time a mais, acompanhando a Champions League, tem aqueles times muito, muito bonitos, o Liverpool, Real Madrid, tem várias escolas do futebol que a gente gosta de acompanhar, né? Exatamente. E eu acho que é importante. Vamos passar aqui pro Fortaleza, né? Dar uma pausa aí no Brasileirão e falar do Fortaleza. Aí, noticiário do Fortaleza. Vinhetinha.
Rapaz. Fortaleza ontem que ficou no 0x0 aí e teve um jogo que teve 2 expulsões, né? Vocês não acompanharam que estava no estádio, mas eu acompanhei. O Paulão foi expulso, o zagueiro do Fortaleza, e o Dodge expulso do Fluminense. Um jogo aí, 39 mil pessoas, né? O Fluminense botando aí no Maracanã. A gente vê mais jogos do Flamengo lotar o Maracanã, né? Teve aí o Felipe Alves fez boas defesas aí com importantes jogadas do Wellington Nem. E o goleiro do Fortaleza mostrando que é um bom goleiro, né? O Felipe Alves. Mas o Edinho, que foi escolhido o craque do jogo, jogou realmente, o Edinho está se destacando. Realmente como um jogador realmente 24 anos, né, cearense, e que está tendo muito destaque aqui no Brasileirão. Não é, Igor Monet? É isso aí mesmo. Falando um pouco do goleiro, né, que você destacou, o Felipe Alves, eu cheguei a defender muito ferrenhamente no Vozão Cast o Diogo Silva pelo fato dele ser um bom goleiro debaixo das traves. Mas no jogo passado eu percebi que ele tinha uma dificuldade absurda de sair com os pés e repor a bola, coisa que o Felipe Alves não tem. Ele tem ele é uma peça importante no sistema tático do Rogério Ceni. É uma peça que dá uma ligação, ele consegue fazer com que, como a gente joga no futsal, a gente consegue colocar 5 jogadores em linha. O Felipe Alves no Fortaleza é um jogador a mais de linha. Então o Rogério Ceni, quando tá com a bola, ele joga com 11, sem a bola ele joga com 10. E essa é a grande diferença de ter um goleiro que tem uma qualidade com os pés e essas coisas. E no ano passado, era justamente, no Ceará tinha esse aí, que era o Everson, fazia essa função boa. Não é que muitos dizem que o goleiro, os goleiros, né, em si, o Fortaleza sempre teve bons goleiros. Assim, eu sou torcedor do Ceará e admito. Fortaleza sempre teve bons goleiros. O Marcelo Boeck, ele é um bom goleiro. Apesar que ele tem as limitações dele, ele faz o básico. Quando se precisa dele, ele faz o básico. O Felipe Alves foi um achado. Eu me lembro que o Felipe Alves ele foi um jogador de clube grande Atlético Paranaense ano passado. Que depois foi jogado pro ostracismo. Teve até uma vez que eu vi uma reportagem do Sport Total, coisa do Sport Fantástico, pronto, da Record, que mostraram ele lá em Goiás só treinando mesmo. E aí aí apareceu o Atlético, pegou ele. Aí o Fortaleza viu ele, trouxe ele. Quer dizer, e o Ceará também tinha esse tipo de trabalho. É esse negócio de saber garimpar onde está o jogador certo. Por muito tempo o Ceará ele buscou muito no Confiança, aqui mesmo no Nordeste. A gente tirou três joias de dentro do Confiança, que foi o Everson, o Richardson e o Val. Eu acho que faltou muito isso do Ceará esse ano. Sim. É porque entra muito também na questão do comodismo, de como a diretoria de futebol trabalha, né? Acho que é inegável assim, as nossas críticas a Robson de Castro e Marcelo Segurado pelo trabalho que vem feito desse ano, principalmente por não ter tido uma autocrítica. Não sei se pode citar o nome de outra rádio aqui, mas enfim, na véspera desse jogo, o Robson de Castro concedeu entrevista pro Futebolês, né, da Jangadeira. Até o Danilo Queiroz, né? O Danilo Queiroz. Primeiro foi o Evandro Leitão, num tom super conciliador, chamando a torcida, fazendo a autocrítica dos erros, que realmente o torcedor foi afastado esse ano do clube. E aí depois vem o Robson de Castro falando que, mais uma vez, que contratou quem a torcida pediu, basicamente jogando a culpa das contratações. Justamente é isso. Sabe? Eu tava até conversando, Matheus, peço desculpa interromper, eu tava conversando com o Carlos, que a gente chegou a uma conclusão que o Robson de Castro ele não teve o pulso firme para segurar as coisas no Ceará. Até eu falei também, eu admito que eu queimei a língua, que gostei da contratação do Wesley, gostei da contratação do Leandro, a vinda do Lima, pelo que eles jogaram em jornadas passadas. Queimo minha língua, mas eu acho que também faltou muito desse discernimento do próprio Robson de Castro com relação a como guiar isso. Por exemplo, o pessoal fala do Roger, centroavante do Ceará. Ele pode até não ser aquele centroavante todo. Foi na Ponte Preta, olha o que ele estava fazendo na Ponte Preta. O torcedor do Ceará não teve paciência. E o Robson de Castro foi na onda. Só interromper um pouquinho, a gente fala um pouco do torcedor. O Romulo Jacob apareceu aí, ó. Mister é uma vergonha do Nordeste. Mister é o câncer do Nordeste. Viu aí? É um debate muito amplo. Vai ser aquela velha polêmica vazia. Nunca vai se resolver isso. Ednardo Souza,
ele dizendo, mostro nada, não tenho amores por nenhum outro time, só pelo Vozão. Torcer vitória do Grêmio e Palmeiras, estarei torcendo pelo Ceará. E o Rômulo, comparação totalmente sem noção, não sei qual foi. Se estamos torcendo pelos outros times, é justamente pela combinação de resultados para beneficiar o Ceará. Mistos, bando de alienados, ele está dizendo aqui. Boa. E o Whitson Queiroz, boa tarde a todos da mesa. Só torcedor do Ceará, sou torcedor do Ceará, estive ontem na arena, decepcionado, só não vai cair porque o Cruzeiro é ruim, fora Robson de Castro. Faltou contratação somente... faltou somente meu sócio quebrei ontem por causa desta diretoria sem vergonha. E a gente vê, assim, todas essas críticas, todo esse cenário, que realmente é uma gestão que está afastando o torcedor. Até eu acho que até o mais fanático não consegue, assim, se iludir ou falar alguma coisa de bom, sabe? Já que a gente tá, viu, Matheus, já que a gente tá falando Fortaleza, falando do Ceará, vamos passar logo pro Ceará aqui, né? Logo. Não, mas ótima campanha do Fortaleza aí, só pra ilustrar, 50 pontos, né? 50 pontos, né? Voltando à elite do Campeonato Brasileiro, tendo passado 8 anos na Série C, comendo pão que o diabo amassou, literalmente, e consegue se ressurgir de problema financeiro, problema com o jogador e tudo que assolou o PC por muito tempo. O Fortaleza conseguiu reverter isso em 3, 4 anos, com uma gestão eficiente, saneando as contas, que é importante. Eu que falo lá no nosso podcast do Ceará muito sobre dinheiro, então é importante ter o clube saneado, ter as suas contas em dia para que isso não afete dentro de campo. A gente vê, por exemplo, Botafogo, Fluminense, Vasco, que agora está se reerguendo por causa do programa de sócios torcedores, mas são clubes que estão passando por muita dificuldade financeira. E isso acaba entrando em campo. É a questão do que o Flamengo fez atrás. O Flamengo sangrou um pouquinho, o torcedor se sentiu decepcionado, para lá na frente colher os frutos. Eu acho que foi muito do que o Fortaleza fez. O Fortaleza comeu o pão que o diabo amassou para poder colher mais na frente. Uma administração que para mim está sendo a melhor, uma das melhores, que é o Marcelo Paes. E também contando com a força da torcida, né? Se for analisar, é a segunda em média de público, terceira ainda, né? Terceira do Brasil. Mas está ali já quase no segundo lugar. No Brasil é a terceira e no Nordeste é a melhor. Disputando aí, né? As melhores torcidas do Brasil. O Ceará ontem colocou 49 mil pagantes, realmente também é uma torcida forte, né? Mas está realmente decepcionada com os resultados que não atrai o público, né, para os estádios, né? Sim, só para finalizar esse negócio do Fortaleza também, um dos grandes méritos do Marcelo Paes é saber que só dívida sanada, direitos de imagem sanado, salário em dia, só isso não basta, né? Basta também você saber fazer um planejamento eficiente e coerente com a sua realidade do clube, né? Coisa que o senhor Robson parece que negligencia muito, porque se a gente vê... há muito tempo, desde quando ele é presidente do Ceará, desde 2015, ele vem acumulando essa função de tanto presidente quanto gestor de futebol, junto com o lado da direção, né? Já passou Carlos Quila por aqui, já passou Diego Serri por aqui, agora está com o Marcelo Segurado. Então, inúmeros diretores de futebol passam, mas o Robson de Castro continua acumulando essa função de pensar o futebol junto, né? Ele não é, por exemplo, não é um cara que tem experiência pra nisso, e a gente vê as contratações. As contratações do clube são sempre jogadores que já passaram por aqui, né? Eu acho assim, ele é um excelente administrador né? Ele sabe mexer com a administração do clube, mas ele é tipo assim, ele é aquele cara que tá com a máquina na mão e, como torcedor do Ceará, fica querendo dar opinião, né? Sim. Contrata esse jogador, contrata aquele, ele se empolga, né? Então ele deveria um pouco tentar sair de foco e deixar quem realmente entende. Até porque, antes de eu passar a palavra pro Igor, até porque se a gente for ver aonde ele não mexeu, deu certo. Futsal do Ceará arrastou tudo esse ano. Futebol feminino, base e profissional, arrastou tudo esse ano. Campeonato de base, Ceará foi vice-campeão do Nordeste agora, perdendo pro Vitória, numa ótima campanha. Mas foi campeão do Ceará esses 2 turnos, sabe? Então, em todos os outros setores que o Robson de Castro não mexeu com a parte de futebol, a coisa andou. Só antes do Igor falar, só falar aqui o torcedor falando, o Whitson Queiroz, parabenizo aqui a bela campanha do nosso rival, pelo belo trabalho da diretoria do Marcelo Paes, parabéns. E o André Honório, essa semana aqui, ouvi um comentarista esportivo falar que o Adilson Batista joga para perder, e eu concordo. O meu rival só não cai porque a Raposa é pior do que o Ceará. Sim, concordo plenamente. O Adilson, quando foi anunciada a contratação dele, foi meio que um balde de água gelada que a gente tomou. Porque assim, tinha as especulações da vinda do Lisca, como sempre tem quando há
há um período assim de poucas vitórias, muitas derrotas, muitos empates, sempre ventila-se o nome do Lisca para assumir o comando do Ceará. E nesse ano não foi diferente, foi ventilado o nome dele, mas já foi negado por questões financeiras e essas coisas. Mas aí parece que por uma picuinha do Robson, alguma coisa assim, de a torcida não querer a vontade dele, porque era vontade dele sim trazer o Lisca, ele sempre teve essa vontade. E por picuinha ele parece que não, vou trazer um nome pior, vou trazer um nome que vai agregar menos ainda pro Ceará. Foi o que eu falei pro Carlos a outros programas. Ele não tinha um nome para poder trazer pro Ceará, que seria o Lisca, de certa forma. Foi, apesar do Lisca dizer que só dirigiria o time se tivesse um primeiro semestre, né, comandando. Aí foi o que eu falei. Eu acho que vocês devem saber, né? Todo mundo sabe que ele entrou em contato com o diretor do Internacional, que é o Rodrigo Caetano, Sim. pedindo um nome e que o Rodrigo Caetano indicou. O Rodrigo Caetano que levou os recados pro Inter, e o Inter tá aí também numa fase horrível, né? Pois é. Por isso, um cara que mal consegue botar o Internacional numa Libertadores sem se ajudar pelos outros, que moral ele vai ter para poder indicar um técnico? Pra mim foi um absurdo demais. Tinha outros nomes. Se não queria o Lisca, tinha o Jair Ventura, tinha o próprio Barroca, tinha outros. Mas assim, O Adilson... O Odair, o próprio Odair Helman que tá... O Adilson, o histórico do Adilson de rebaixamentos atesta que ele não é um cara que, pra ser treinador, pode ser um diretor, pode ser outra coisa, mas pra treinador ele não tem. eu não sei se vocês, mas eu não consegui engolir porque o Lisca saiu, né? Eu sei que todo mundo vai dizer que foi porque ele escalou o time reserva contra o Náutico, teve problemas fora de campo, né? Muito desgaste. Teve muito desgaste, mas eu acho que o Lisca, ele entendia, realmente ele tinha um certo controle sobre o elenco do Ceará, sobre o time, né? E em questão de pontos corridos ele era muito bom, né? Ele realmente, mata-mata, ele tinha essa mas problemática, a situação né? que ele criou antes do ponto corrido que importa, que é a Série A, era insustentável, assim. Explicam assim melhor, Pode falar aí. É porque assim, ele começa muito pela montagem de elenco do Ceará esse ano. Aí de novo a gente volta para a parte de contratações que o seu Robson de Castro não coloca-se a sua responsabilidade. A torcida pediu Wesley, Leandro Carvalho e Lima. Tá bom, ok, assumimos essa culpa de ter pedido esses nomes. Mas a gente não pediu Vitor Feijão, a gente não pediu João Paulo, a gente não pediu Richard, a gente não pediu nem uma série de outros nomes refúgios. Mas o Richard, ele tinha um bom predicado, assim, com relação ao Richard. Ele era um bom goleiro. Pra mim, assim, ele não é claro que ele não era os goleiros das mil maravilhas, mas também, pelo campeonato que ele fez, apesar de ter sido pelo Paraná, ele sempre fez temporadas razoáveis. Eu acho que a chegada dele a gente pode até fazer uma meia-culpa. Eu sinceramente nunca gostei do Richard nem na época do Paraná. Ele é um ótimo goleiro pra Série B do campeonato. Ele fez uma Série B excelente em 2017. Meia-culpa, mas é como eu te disse. Mas ele é muito ruim saindo. Ele não segura uma bola. Ele não tem altura pra ir buscar a bola no campo. Você pode até comparar depois, se tiver tempo, ouvinte. Pegar o gol que o Juninho Quixadá fez contra o Paraná no ano passado, na Série A do ano passado, e pegar o gol que o Richard tomou contra o Grêmio. É exatamente igual. Ele vai na bola e tira a bola. E a questão do Fernando Henrique, né? Fernando Henrique, esse ano jogou, até salvou o Ceará nos pênaltis, foi na Copa do Brasil. Foz do Iguaçu. Aí então ele salvou o Ceará, e a premiação dele foi ser vendido, né? Ser negociado com o CRB. Sim. Quer dizer, ele não tinha condição de ser titular, assim, hoje no Ceará, tá ali brigando pelo... Porque o Diogo Silva não é esses goleiros todos, não, né? Ele é um goleiro... Ele se mostrou goleiro muito bom bom debaixo das traves. Exatamente, a gente já vai falar junto aqui, mas os indícios que ele deu no campeonato todo foi que realmente essa questão de reposição de bola, saída do gol, realmente ele era muito, muito inseguro quanto a isso, e ontem ficou demonstrado mais ainda, né? Ele realmente não saiu em nenhum lance assim mais capital, também ele não comprometeu em lances que ele poderia ter ligado contra-ataque, né? Por exemplo, a gente tinha lances aí antes do Ceará tomar o gol, que o Ceará teve diversas chances de ligar o contra-ataque rápido, de sair pelo meio, e ele demorava bastante nessa reposição. E quando recolocava a bola em jogo, colocava no pé do zagueiro do Corinthians. Outra coisa, os jogadores... É claro que eu não estou querendo isentar o Diogo Silva do que ele fez, mas também o time do Ceará ele não se projetava para o próprio Diogo Silva trabalhar. Eu me lembro que teve um lance de reposição de bola quando o goleiro do Ceará defendeu. Nenhum jogador do Ceará se botou no canto do campo, por exemplo, dizer,
Quebra-mim, né? Joga Quebra-mim, pra mim, assim, né? joga Sim, pra mim, joga pra mim. Não joga, não joga a bola pra frente. Eu me lembro que teve lance, por exemplo, o Thiago Galhardo, que apesar que tem jogos que o Thiago Galhardo não é essas coisas todas, mas ele pelo menos brigava a bola, quando a bola era na cima, ele brigava com a bola, dominava com o marcador, conseguia passar e quer de jogador para poder municiar. Cadê os pontas? Tem momentos que era brincadeira ver o Ceará jogar. Falando aqui, o Romulo Jacob, Lisca já teria salvo o Ceará nesta altura. Wilson Queiroz, o pior de tudo foi o gol do Gustavo. Pior de tudo Banho de isso. água fria. Inferno astral, inferno Wilson astral. Queiroz, o Agora esse melhor cara. treinador na minha opinião é o Lisca doido, pois ele tinha um elenco na mão. Ele fala também, nessas horas faz falta o Pio, né, para bater falta. O Diogo Silva não sabe Carlos fazer também, reposição né? de bola, né? Esse negócio do Lisca ter o elenco na mão, ele montou praticamente o elenco. Ele, nas mãos dele, do senhor Robson e do senhor Segurado, eles montaram o elenco e conseguiram acabar com o Campeonato Cearense do Ceará com esse elenco. Vamos lembrar das contratações que vieram, que a gente não está sabendo nem onde é que tá. Auremi, João Paulo, Vitor Feijão, todos esses pacotes vieram para o Campeonato Cearense e foram pífios. Igor, posso fazer uma pergunta? Vocês que acompanham bem o Ceará, o que é que o William Pop tá fazendo no Ceará, hein, mano? Pirulito pra torcida do Pelo Ceará. amor de Deus, porque eu não vi esse cara entrar em campo para mostrar o valor da contratação, porque o Ceará precisando de um atacante, ele aí para poder ser testado, eu não vi praticamente nada do William Pop no campo. Vale lembrar algumas declarações da diretoria. No começo do ano, o Robson de Castro falou que a prioridade era o Cearense no meio a uma Copa do Nordeste, que o Ceará entrava com favorito junto ao Bahia, certo? Vale lembrar que um dos pontos para desgaste do Lisca com a própria torcida, além de algumas declarações falando da própria torcida, que a torcida não chegava junto, usando até a alcunha de brocha para a torcida, vale lembrar isso, foi escalar os reservas no mata-mata na Copa do Nordeste contra o Náutico, eliminado pro Náutico, certo? Aí quando chega o Campeonato Brasileiro, chegou o Anderson Moreira, ok, com um começo de trabalho bom, Razoável. aí tem o seu melhor ápice naquela sequência, com Fortaleza, Chapecoense, com que o clube ganha 2 jogos de maneira fácil até. E aí eu lembro que o Felipe Cardoso fez o gol nesses 2 jogos. Carreira, né? Daquele dia. E aí o Robson de Castro vem com o Marcelo Segurado na entrevista na coletiva, na mesma semana que ele viajou o Brasil dando coletiva, a rodo, dizendo que o mercado pro Ceará ia estar fechado. Fechou o elenco, era com esse elenco. Ele se iludiu com as 2 vitórias seguidas, com os 2 gols do Felipe Cardoso contra o Chapecoense e Fortaleza, e aí decidiu fechar o mercado e fechar com esse grupo até o final. Pouquinho depois disso, o Ceará fica 8 jogos sem vitórias. Ele contrata o William Pop. Foi antes disso, obviamente. Mas aí ele contrata o William Pop, depois de uma declaração dizendo que ele não via mais ninguém. Então só atesta como ele estava perdido, né? E aí quando ele chega aqui, ele joga um meio tempo com o Adilson Batista, depois é escanteado. E agora ele poderia ressurgir com o Argel, né? Porque o Argel, quando estava no Figueirense, utilizou o William Pop. O William Pop era o homem de referência dele lá. Jogava tanto pelo lado quanto como de centroavante, né? Mas até agora também não entrou. E o Ceará precisando assim, de um centroavante, não usa o Romário. Não, Romário não tem como usar, não tem como usar, Carlos. Como é que ele tá? Como é que tá a situação Ele tá dele? um pouco, assim, o Argel na sua última entrevista, ele disse assim, eu gosto muito do Romário, gosto do estilo de jogo do Romário e levaria ele pro CSA à época. Só que como ele se lesionou, como todo mundo sabe que ele é de vidro, né? Ele tem uma série de lesões, ele não é mais um menino da base do Ceará. E também preparo físico. E o preparo físico dele tá O Alex pouco Amado tá onde é? O Alex Amado. Esse aí tá formado em medicina. A transição Esse dele aí tá na caverna do dragão, meu filho. Ele tá na transição, né? tá na Eu nunca transição, entendo todo- como é essa transição dele aí, porque ou ele tá na transição ou ele tá no DM, é um dos dois. Ele nunca tá em campo praticando com bola. Se assim. vocês pudessem voltar no tempo e naquele momento que o Ceará contratou o Leandro Carvalho, pagou aquele dinheirão, o Wesley também. Vocês, em vez de contratar esses 2, vocês investiriam esse dinheiro para contratar quem hoje? O que você acha, Igor? Marco Ruben. Marco Ruben, pelo mesmo preço do Wesley, ele vinha. E é um centroavante, assim, de extrema qualidade, um cara que sabe se posicionar bem e é o que o Ceará tá precisando. Não iria muito longe, quer dizer, iria muito longe pela localização que esse jogador tá agora, inclusive tá machucado. Mas é o que foi 3 milhões do Wesley e 3 do Leandro Carvalho, né? Mais ou menos isso. 6 milhões, 7 milhões. Everaldo da Chapecoense, 10 gols no campeonato. Excelente atacante. Centroavante, fazedor de gol, faz jogada, chuta de tudo quanto é lado, cabeceia bem, é isso. Ninguém traria o Edson Carius, não?
Pensaria no Edson Carius, não? Carius, Nenhum momento, assim, nenhum momento foi, tá ele tentado foi duas vezes. tentado várias e foi quase que assediado pelo Robson de Castro para vir pro Ceará. Só que ele não quis vir, ele tem um contrato, ele assinou um contrato com o Fortaleza pro ano que vem e foi emprestado ao CRB, que também não fez muita coisa quando chegou lá. Galera, vocês só pedindo vocês para olhar esse. Teve um lance aí, vocês estavam no estádio ontem, não conseguiram ver, porque a gente estava em casa, viu a questão do pênalti em cima do Leandro Carvalho, que o árbitro pediu a revisão e na hora da revisão ele constatou uma mão no início da jogada, no braço do jogador. No ombro, né? No Foi no ombro, ombro, mas na verdade. Bateu aqui. Vocês acham que o Ceará aí foi prejudicado com nesse momento aí, mano? Eu penso que, assim, essa jogada, assim, porque mudou a regra e tal, qualquer toque de mão em jogada de início ofensivo tem que ser marcado mão, independente do que seja. Mas pelo que eu vi no lance, a mão não estava tão afastada, não foi um lance assintoso dele. É um lance que ele abre a mão pra mudar a trajetória da bola, né? A bola Ele bate foi na mão tentar, dele. ele foi dar impulsão e na impulsão o braço dele ainda ficou assim, Sim. como se ele tivesse assim, ó, só um palmo assim, se você for ver aqui. Sim. Mas aí é aquele negócio, como você mesmo falou, questão de interpretação de jogo, porque depois disso foi o pênalti, que aliás eu não achei muito pênalti, né? Eu achei que foi uma disputa de bola ali. Só depois, quando eles mostraram a imagem, é que eu percebi que o jogador do Corinthians tinha acertado o Leandro Carvalho. Mas dentro da área. além da incapacidade do Ceará de fazer gol e essa campanha realmente ruim, também teve essa questão da arbitragem que prejudicou muito o Ceará nesse Campeonato Brasileiro. Mas todo time foi Assim, prejudicado. por muito tempo foi usado, o Robson até mesmo usa a arbitragem como uma cortina Muleta. de fumaça, uma muleta para não justificar os erros que ele fez como gestor. Mas assim, que o Ceará foi prejudicado pela arbitragem em alguns jogos, acho que vou pontuar aqui uns 4, 5 jogos, eu acho que sim, foi realmente prejudicado Eu queria botar uma fala do técnico ontem, depois da partida, que ele falou justamente sobre isso, o Ageu Fux, sobre a arbitragem, né? Vamos ver se a gente concorda ou não com o que ele disse. Para ter um árbitro FIFA aqui. FIFA. Para apitar o tamanho e importância que era esse jogo. Era para ter um árbitro FIFA. Era para ter bandeiras FIFA. Será que não dá para a arbitragem mandar, a CBF mandar? Será que poderia mandar? Por quê? Porque eu quero saber o árbitro que vai apitar amanhã lá, Grêmio e Cruzeiro. Certamente deve ser FIFA. Tem o escudo da FIFA, sabe? Aquele escudo. O cara é muito bom para usar aquele escudo. O cara é excelente. E aí num jogo desse tamanho importância pra gente, né? E a gente sabia que ninguém vai facilitar. O Atlético Paranaense veio aqui e jogou a vida e a morte contra a gente. Correu como nunca. Cruzeiro é da CBF, ele não é FIFA. Pois é, inclusive ele reclamou sobre a questão da arbitragem. O que vocês acham aí, Matheus Carvalho? Eu acho que o principal ponto foi a demora toda, né? Como sempre, né? Você poderia ir muito bem pra cabine do VAR logo no primeiro momento de decisão que teve. Porque a gente viu que teve indecisão. Ele demorou cerca de 5, 6 minutos pra definir se foi pênalti ou não. E se você tá tendo uma indecisão tão grande, é porque é um lance totalmente interpretativo. Não é analítico. Óbvio que é uma análise pra você dar pênalti ou não. Mas é um lance totalmente interpretativo. Porque tem a subjetividade da intenção do toque ou não, da bola bater no ombro. E tem o movimento da queda do Leandro Carvalho, né? Então não poderia ter essa demora inteira pra ele. Ele tinha que tomar uma decisão firme. Ou deixa isso pra vocês, ou no primeiro momento de indecisão, vou pra cabine e vou decidir rápido. Por exemplo, um mais polêmico do que os lances mais bizonhos que teve nesse campeonato foi o pênalti do Fortaleza em cima do Ceará naquele clássico rei do primeiro turno. E a jogada é muito parecida com os mesmos moldes. Tem uma mão no começo da jogada do Juninho, do Fortaleza. Ele toca com a mão na bola, o árbitro não dá e dá o pênalti. A fase ofensiva começa do Fortaleza com a mão do Juninho na bola e é dado o pênalti. No Ceará a mesma coisa. A jogada ofensiva começa com a mão do Leandro Carvalho, a mão entre aspas, e o pênalti não marcado. E nesse jogo também, né, Ezio, teve o lance aí da expulsão do Lima, que foi um fator, assim, que praticamente decidiu a partida, que nesse momento o Corinthians se viu
com mais vontade de ir pro ataque e tentar fazer o gol. Colocou o Gustavo, o atacante aí, Gustavo. que foi do Fortaleza, né? Foi artilheiro aí da Série B. Assim, diga Gustavo, para pelo menos doer menos. Sim, Gustavo. E aí, essa expulsão aí prejudicou muito, não? O Ceará ontem? É o que eu tava falando aqui, assim, antes de iniciar aqui, falando aqui com os colegas, né? Que, na minha opinião, um dos fatores que prejudicou muito o Ceará foi ter a expulsão do Lima. Por quê? Porque o Lima, a gente notava durante a partida que o Lima estava nervoso. Ele estava tentando ajudar o Ceará, mas essa tentativa ele meio que extrapolou. Eu me lembro de um lance dele que foi o primeiro cartão, numa jogada que era ele e o Carlos Eduardo, não sei como é o nome. Carlos Augusto, do lateral do Corinthians, que foi uma falta totalmente desnecessária no meio de campo. Uma bola que tinha a cobertura do jogador do Ceará e ele não precisava ter entrado daquele jeito. No lance seguinte, no lance da expulsão, ele foi com o pé alto, ele foi tentar recolher, não deu para recolher, mano. O jogador do Corinthians já deu o pulo, porque ele já sabia que ali já ia ser falta. Tomou o segundo amarelo, ele ainda tentou, passou ali um bocado de tempo conversando com o árbitro. Não tem essa, mancho. O cara quando entrou com a sola do pé pra cima, praticamente tá testando que fez besteira, fez burrice. A expulsão dele foi cerca dos 25 minutos, né? Tava encaminhando pros 30. E é muito aquele lance do jogador que não tem caguete pra marcação, né? Tem não. Realmente vai pra fazer a falta e o jogador que é mais experiente. Olha o jeito que ele entra, era o Ramiro que tava na bola, né? E dividindo com ele. Olha o jeito que ele entra foi, mano. Com a sola totalmente levantada e é muito cadeira. Mas também essa expulsão do Lima aí que prejudicou demais o Ceará. Da partida aí, o empate era um resultado milagroso, né? Porque o Corinthians veio pra cima, colocou o Cleison, colocou o Gustavo, abarrotou a área do Ceará de atacantes, tinha vantagem numérica, né? O Ceará tinha que se desdobrar para marcar, mas o planejamento inteiro do Ceará para esse jogo foi ruim, assim. Se você parar para pensar, o lance que obrigou o Cássio a fazer a defesa foi a falta do Ricardinho no primeiro tempo, né? O Ceará agrediu pouco, assim, por um jogo que o Ceará precisa, não tinha espaço para errar e que foi mais o que o Alvinegro fez ontem, foi mais errado que acertar. Foi o que eu falei. Eu disse assim, o Ceará tinha uma obrigação e o Corinthians, ele veio com aquele jogo moroso, aquele jogo morno. Aquele jogo que os dois times se anulam, né? Típico jogo do Corinthians, que ele joga ou para fazer um gol ou 0-0. Até mesmo se você for ver na tabela, o Corinthians é um dos times que mais empata no campeonato ou vence de 1-0. Agora você vê esse gol aí do Gustavo, a marcação do João Lucas ali, né? Não conseguiu... O Samuel Xavier ainda tentou tirar a bola de dentro da área, né? Samuel Xavier. Um lateral para marcar um atacante do nível do Gustavo é infantil. E outra coisa, botar o Samuel Xavier debaixo da trave para poder impedir o gol. Também que o Samuel Xavier o André Honório falando que o Ceará não sabe segurar um empate. E nessa hora era só depender de uma derrota da Raposa, né? Se tivesse segurado o empate, né? Não é a primeira vez que acontece isso, né? No começo do campeonato com o Atlético Mineiro, o Ceará tomou um gol basicamente da mesma forma que tomou contra o Atlético Paranaense na rodada passada, que era um final de jogo que você não precisava tirar a bola para escanteio, o Carleto tira no jogo contra o Atlético Paranaense, no Atlético Mineiro, e aí o Jair faz o gol do 2-1, uma bola no primeiro pau, assim como foi contra o Atlético Paranaense, né? E não é a primeira vez que o Ceará falha em bola aérea, já tomou gol bola aérea contra o Avaí, já tomou gol de bola aérea contra Goiás, já tomou gol de bola aérea, enfim, diversos jogos, diversas partidas em que o sistema defensivo falha e entra técnico e sai técnico e continua as mesmas coisas. O Argel falou no pós-jogo, né, que treinou todas as possibilidades possíveis de bola aérea, tanto defensiva quanto ofensiva, e a gente viu que não funcionou, porque o time falhou e ao mesmo tempo que não chegou com a bola ofensiva, assim, eu não me lembro da última vez que o Ceará fez. E é em cima dos laterais, que a jogada aérea em cima do Ceará é em cima dos laterais e de vez em quando do Valdo. Porque eu, quando vejo numa disputa de bola do Luiz Otávio, o Luiz Otávio não perde uma. O Luiz Otávio eu até brinco dizendo, rapaz, se não fosse o Luiz Otávio, o Ceará tinha tomado de 5, de 8. Se não fosse o Luiz Otávio. Sim. Galera, só continuando aqui falando do Ceará, mas agora vamos falar um pouco do Vozão Cast, né? Que é o podcast aí a gente entende. Podcast da torcida do Ceará. Eu andei dando uma olhada aqui, vocês vão me confirmar se esses nomes aqui ainda fazem parte da equipe.
Yuri Beck é o Yuri nosso Beck. host aí dos episódios. Alan de Paula, Esse aí é o nosso... Esquentadinho. Nosso cornetinha. Vitória Raulino, Sim, Arthur Aguiar, Isso. Paulo Tailan, Igor de Castro. sim. É outro. Aí tem a produção de áudio Chavinho, que é O Chavinha é o... Nosso É DJ porque Charles. é uma brincadeira que a gente faz com o Chavinha, porque a gente junta o nome dele e da esposa dele, aí fica Chavinha aí, mas é o que tá mandando aí nas nossas edições por enquanto aí. A gente tinha no começo do ano o Brian, só que ele teve que se afastar por motivos de estudo e tudo mais, e aí a gente contratou o Chavinha de prontidão e ele tá dando um baile aí. E tem o edição. Natan Paz. É, o Nathan nosso Paz é que cuida das diretor de nossas artes aí. É o que cuida das nossas artes. do Rapaz, nosso tá podcast. bem legal. É uma equipe muito grande, Tem assim. apoiadores São Ceará todas Mil Grau, pessoas. Ceará Mil Grau Ceará Mil Grau na divulgação. e Arena Vozão. E o Arena também. Vozão do Caio Luiz, que também é na divulgação. Pô, Gente, pode falar. É porque a gente divide assim, como é muita gente assim, então pra ficar um negócio, a gente não é que a gente tenta profissionalizar, mas a gente tenta dar a melhor qualidade possível, a gente meio que divide, a nossa rotina é assim, na segunda-feira a gente tem live, né, as lives pós-rodada, né, obviamente como o campeonato fica, quando passa a ser de domingo e quarta, fica um pouco mais difícil dizer qual é o pós-rodada e qual não é, mas o certo é que toda segunda-feira às 10 horas tem live no YouTube, às 10 horas da noite, no Inclusive, eu youtube.com/vozãocast. escuto, quando eu chego em casa do trabalho, eu boto lá no YouTube, eu escuto pelo YouTube, né? Ali Sim, sim. tá na tela da TV ali, aí fico tomando banho, arrumando e eu só ouvindo vocês lá. Eu acompanho bastante nas segundas-feiras, né? Exatamente, aí a gente tem a live às 10 da noite, e aí na quinta-feira a gente sempre tem, na quarta-feira a gente tem a definição da pauta, o que é que a gente vai falar na quinta-feira. Na quinta-feira a gente faz a gravação. Aprende aí, Ezio Rodrigues. Você também. O nosso né, podcast lá, Estamos com ideia de podcast. eu tenho um podcast Futseracast, mas ele ainda não é bem organizado, a gente coloca, mas a gente quer, eu e o Ezio aqui estamos com ideia pra gente colocar. Trabalhar. né? Como é que Igor, Eu não pude, Como é que surgiu essa ideia, eu não vai? pude ir no evento que vocês participaram devido a problemas. Tem um outro trabalho, Outras mas do que eles me falam é muito interessante isso e essa coisa de podcast. E eu comecei nessa coisa do jornalismo, né? Nessa coisa de mídias alternativas, foi justamente através de um podcast, né, com um antigo programa que eu e o Carlos participamos, que era um podcast na que arquibancada. depois virou um programa de rádio. Inclusive, o nosso Bola no Rádio a gente coloca no Facebook, YouTube e também a gente coloca na versão podcast, né? Depois a gente Sim. coloca lá também, Opa, nos agregadores de áudio. no Spotify, lá no iTunes, Perfeito. né? Pedir ao Igor Monte, o Igor Monen, né? Você tem um podcast de finanças, é? Tem um Por isso que é Igor Monen, né? Dinheiro, né? Finanças é o Não tá- O como do nome dinheiro. da diz. Eu queria que você Aí, faça um até- pouco da história, do surgimento, como é que foi a ideia do surgimento do Vozão Cast, né? O Vozão Cast ele surgiu muito na ânsia da gente mostrar um outro lado para a nossa torcida. Eu não participo da equipe desde o início, foi o Matheus, o Yuri Beck, o Alan, Eu, o Yuri, o Alan, o Arthur. Não, eu, o Yuri, o Alan, o Arthur. Deixa eu ver se tem mais alguém. Foi só isso. Eu acho que o Cavalinho também. Né? Pronto. O Cavalinho chegou um pouquinho depois. Eu entrei mais depois que lançaram o programa de padrinhos, essas coisas, eu entrei meio que na parte financeira, pela expertise que eu tenho de já trabalhar com o mercado financeiro há algum tempo e saber de todas as nuances que tem por trás de finanças, de controle de gastos, essas coisas. Eu fui somado à equipe e aqui a gente está desenvolvendo um projeto já mais para o ano que vem, para já ter uma reestruturação e uma profissionalização mesmo do Vozão Cast. É porque quando o podcast surgiu, assim, quando a gente teve essa ideia, foi realmente na onda de podcast que começou a se popularizar aí desde 2016, 2017. É óbvio que existem outros muito antigos, assim. E foi justamente no primeiro ano do Ceará na Série A, que foi no ano passado, 2018, né? A gente escutava um podcast chamado 45 Minutos, que é um podcast lá de Pernambuco, da galera de Recife, do Cássio Zirpoli. Uma galera muito Thiago competente. Minhoca também, né? Thiago Minhoca faz participação também diretamente. escutar esse podcast. Enfim, e aí quando eles traçam o G7 do Nordeste, e aí começam a dar as notícias dos clubes do Nordeste que iriam estar em notoriedade, Bahia, Sport, na época, né? O Sport ainda está, obviamente. Eles colocam também um Ceará aí no jogo, né? Só que faltava muito a pegada
a pegada nossa, regional aqui mesmo, da nossa cidade, assim, sabe? Tipo assim, aproximar o torcedor de uma opinião, às vezes, mais clubista mesmo, ou às vezes um pouco mais racional, que desse um norte, né? E a gente não achou que iria ser tão grande assim já no primeiro ano, assim. A gente passa dos 60 mil ouvintes no Megafono, a gente passa dos 2 mil inscritos no YouTube, passa do... Enfim, a gente tem números muito bons, assim, para um podcast que é feito de torcedor para torcedor, assim, né? Por exemplo, a gente não tem nenhum vínculo com a diretoria atual do Ceará para, não sei, de repente fazer uma de assessoria de imprensa do clube e só falar bem, assim, sabe? Tipo assim, a gente faz o nosso trabalho de torcedor. Quando a gente tá muito feliz, a gente consegue externar isso muito bem nos episódios, consegue elogiar o que tem que ser elogiado, mas quando é pra criticar, quando é pra descer a lenha mesmo, a gente tá lá, semanalmente descendo a lenha, sem pudor nenhum. Eu acho um trabalho de vocês, o que você fala, uma coisa muito diferente. Eu até falei pro Carlos que para elogiar é muito fácil. Sim. Todo mundo fala, isso aqui tá bonito, isso aqui tá beleza, mas na hora de criticar todo mundo quer tirar o Pex diz, o seu da reta. E vocês por não serem vinculados, vocês serem umas pessoas de arquibancada, né? De conferir o jogo, você vê a realidade ali. Você pegar uma informação hoje, por exemplo, da assessoria de imprensa do Ceará, eles vão dizer do jeito, né? Um jeito que institucional, que é melhor, institucional. Eu acho bacana, você tá ali, por exemplo, acompanhando um treino, vendo o que tá rolando durante a semana, ter essas informações sem ter nenhum vínculo pro clube, quer dizer, porque isso aí é uma opinião de torcedor para torcedor, que é uma coisa, eu acho muito melhor, muito mais riquíssimo, né? Mesmo você tendo às vezes uma opinião, como é que se diz, não tão clubista, mas também podendo fazer os dois, né? Você consegue, ser clubista e também não sendo clubista. Você consegue equilibrar assim, né? Atualmente, tem alguns números aqui, até que o Igor Monte está nos dando aqui. Pode falar. Que a gente é o segundo atualmente na podosfera, mais escutado na parte de notícias de esporte, né? Os podcasts tem algumas tags, né? Entretenimento, esportivo, aí tem na tag notícias de esporte, né? Noticiário de esporte. A gente é o segundo atualmente na Apple Podcasts, né? Que é a plataforma da Apple. No esportes em geral, a gente é o número 61 no Apple Podcasts e o décimo lugar no Spotify na categoria de esportes, né? E isso é algo muito grande, porque a gente sabe como o Spotify hoje é muito popular e a gente tem diversos podcasts de esporte mesmo, não só de futebol mesmo, mas de futebol americano, de basquete, de tênis, enfim, de todos os esportes. A gente é o 10º na categoria do Spotify. Então a gente agradece demais quem acompanha o nosso trabalho. Para quem quer saber mais do nosso trabalho aí, para quem tá escutando falar do Vozão Cast pela primeira vez aqui no Bola na Rádio, a gente agradece demais o espaço. A gente está em todas as plataformas, Twitter, Instagram, YouTube, Megafone, Spotify. É só você pesquisar por Vozão Cast em qualquer uma dessas plataformas que você vai achar o nosso trabalho. Perguntar para vocês assim, como é que vocês conciliam o trabalho de vocês com a realização desse produto, né, que é o Vozão Cast? Porque eu não sei se vocês estão focados só nesse trabalho ou se vocês têm um trabalho à parte de vocês. No meu caso, eu estou à frente, na parte financeira do Vozão Cast, à frente do meu podcast também, que é o Estribado Cast, uma pegada bem cearense mesmo, para falar de finanças. Vamos escutar depois. Estribado Mas isso aí tem cara de... Ei, mas no final do ano aqui, quem é que tá estribado aqui? Não, estribado não tem como não, porque você tem um 13º salário, vai todinho. Você tem o Natal, o Ano Novo, Carnaval... Muita coisa, E ainda tem a Semana Santa, que às vezes o pessoal gosta de viajar. Quer mas dizer, vamos escutar o podcast dele que vai dar umas dicas lá, né? Tem dicas sobre educação financeira, investimentos, empreendedorismo até. E assim, eu divido muito o meu tempo entre os dois podcasts, mas eu consigo lidar bem com isso na semana, porque eu tô no momento só estudando, tô fazendo a graduação na UFC. Mas aí eu consigo gerenciar bem o meu tempo. Mas tem outras pessoas no podcast, por exemplo, que trabalham durante o dia e durante a noite fazem o Vozão Cast, no caso do Tailândia, trabalham o dia todo. O Arthur e o Igor mesmo. Todos trabalham o dia todo, mas sempre tem um espaço na agenda na noite. No meu caso, quando eu comecei o Vozão Cast em 2018, eu fazia ciências sociais na UFC.
E aí eu já tava no 4º semestre e tava meio que querendo uma direção assim pra minha vida, né? O que realmente eu ia fazer, se eu ia continuar no curso. A gente sempre tem essas dúvidas assim, né? E aí quando eu comecei o Vozão Cast, eu meio que foi um norte pra mim, porque eu comecei a me interessar muito mais pelo trabalho que eu fazia. Não que eu me interessasse, por exemplo, na minha vida acadêmica, lá no curso onde eu estava, mas começou a realmente mostrar pra mim o que é ter gosto, você trabalhar com o que você gosta, né? Então, acho que a partir daí eu comecei a me descobrir no ramo da informação, porque, enfim, quando a gente começou, a gente não tinha contato com setoristas de outros clubes, hoje a gente tem, né? E aí a gente tinha que buscar, ia buscar o caça-clique dos outros clubes mesmo, ia buscar informação dos adversários do Ceará, por exemplo, na Copa do Nordeste, que é muito mais difícil e tal, geralmente são times do interior, times assim do Maranhão, é um pouco mais difícil a gente pegar informação, a gente ia atrás de rádios locais para saber, e aí a partir disso foi me despertando o prazer de tentar jornalismo. E aí esse ano eu comecei a estudar, enfim, fiz a prova do Enem e estou esperando a resposta aí, mas em 2020 eu começo já no jornalismo, seja no particular, seja no público, assim. Mas é interessante você falar, né? Porque às vezes vai muito... acontece, né? A gente sabe que acontece muito da pessoa estar num curso e acabar se descobrindo em outro. Sim. E vocês começaram esse projeto, foi mais assim, só para se divertir como hobby, ou vocês pensavam que que poderia ter tido uma dimensão muito maior do que ele é hoje, né? Não, se você olhar para trás e agora. Realmente foi como um hobby, assim, tanto que quando a gente começou a gente não sabia nem como é que a gente fazia, assim, acontecia muito da gente cortar fala e tudo mais, assim, coisa de gente que não tinha prática mesmo, mas à medida do tempo que foi passando o tempo, a gente foi criando um engajamento legal nas redes sociais, principalmente no Twitter, porque a gente começou só no Twitter, depois a gente passou pro YouTube, e aí quando a gente foi pro YouTube a gente teve uma dimensão não total, mas muito maior do que são tipos de torcedores do Ceará mesmo, e a gente foi se aproximando. A gente fez evento já, a gente já conheceu boa parte dos nossos ouvintes. E aí, à medida que foi se profissionalizando, a gente parou e pensou, não, dá pra gente seguir com isso aqui, tocar de uma forma profissional como a gente faz hoje. A gente tem divisão de pauta pra live, divisão de pauta pra podcast, divisão de, como são muito participantes, divisões de participantes pra live, divisões de participantes pra podcast. E principalmente também, pelo menos uma vez por mês, a gente faz episódios especiais, como a gente já fez de liberação da bebida nos estádios, da alcunha time do povo... do debate de mistos, contratações, que é o mercado da bola, que muita gente se interessa. Então a gente acho que todo o cenário que a gente foi fazendo foi devido ao apoio do público ao nosso trabalho. O Igor também pode falar mais. Passa muito também a parte do... O Vozão Cast, ele começou pelo próprio bolso. Foram os integrantes inicialmente que tiravam do próprio bolso para manter esse projeto funcionando. Hoje a gente tem uma saúde financeira muito boa, obrigado, mas ainda assim precisa de mais ouvintes que ajudem a gente a levar esse trabalho, disseminar esse trabalho. Mas hoje o Vozão Cast ele consegue caminhar com as suas próprias pernas. É o sonho de todo comunicador que trabalha, né, nessa área nós também estamos buscando isso também, estamos caminhando para isso, né? O nosso projeto aqui também só tem 3 meses, a gente está aqui na rádio já está quase 2 anos, né? Na arquibancada. Na arquibancada eu acho que momento da bola e agora vocês já conferiram, né? Que a gente tinha um jeito moleque de arquibancada, sim, de brincar, de fazer uma coisa. E agora o projeto do Bola no Rádio, a gente quis tornar uma coisa assim mais séria, e eu acho que muitos dos podcasts, programas que a gente acompanha, a gente vê muito que começou assim devagarzinho, sim, que não, às vezes no começo nunca dá certo, mas que a gente tem que ter perseverança para poder chegar. Galera, só publicar aqui a enquete de hoje, a maioria vê aí que o Cruzeiro merece mais cair. Não foi a pergunta quem deve cair, né? Quem merece cair. Eu queria que eu começar aqui. Queria que eu começar aqui com vocês aqui, com o Igor Monen, né, para ele falar. O Cruzeiro, ele tem muito desse problema de um time que está muito grande, tem uma torcida muito grande, sim,
mas ele tá passando por uma série de problemas, tanto financeiros como a parte de corrupção. A gente sabe quem é o gestor que tá à frente do Cruzeiro, Zezé Perrella, Zezé Perrella. Pra quem não lembra do pessoal do Helicoca, Aécio Neves, é esse pessoal aí que tá comandando o Cruzeiro. E ele apareceu de uma hora pra outra, Assim, né? do nada. E outra, o cara que tava antes, o Itaí Machado, é testa de ferro dele. Então, assim, é tudo. Eu não queria dizer, mas é quase É como igual uma o Leco, máfia. é igual o Leco no Quase São uma Paulo. O Ceará merece, mas merece menos, né? Não merece. Porque tem a questão da gestão em dia, Sim. toda a organização tá tendo mesmo É o legado a que- qualidade que dentro de foi- campo. Tá foi- faltando, né, Matheus? Sim, realmente o Ceará merece cair totalmente pelos méritos dentro de campo. O Cruzeiro é uma coisa muito grande, assim como o Igor falou. Não é só um problema, são vários problemas. E assim, eu não lembro, sinceramente, eu não lembro qual foi o último time que se salvou com salários atrasados. Com todos os problemas que o Cruzeiro tem hoje, assim, realmente não lembro. Qual foi o último time que se salvou dessa? Eu acho que o Orenito Vidal sabe a resposta. Ei, Ezio, o que é que você acha aí Rapaz, assim, Quem merece cair? é complicado, porque é um dizendo que quer cair, o outro querendo, e a disputa ali pau a pau, pra saber qual dos dois quer. Sim. Agora, assim, é um pouco triste a caída do Cruzeiro, Porque, assim, como clube grande. Mas eu sou torcedor do Ceará, eu prefiro que o Ceará fique. Eu e acho o Cruzeiro vá. necessário. Eu acho necessário Como o Cruzeiro torcedor, cair, eu prefiro que ele vá. porque alguns grandes eles precisam ter um tombo muito grande para eles voltarem a ser Corinthians, o Inter, Inter, né? Corinthians, Inter, Palmeiras, E Botafogo. eu acho que você que entende bem de saúde financeira, Igor, várias notícias saíram que se o Cruzeiro cai, o Cruzeiro tem grande chance de entrar naquele processo como se fosse falência. Sim. De O Botafogo, saúde, como é que diz? Falência financeira sim. mesmo, e feia. É um problema muito dos clubes, principalmente do eixo, com exceção do Flamengo, porque enfim, é o Flamengo, mas Fluminense, Vasco, que agora está se recuperando com o seu programa de sócios, o Botafogo, Cruzeiro, Atlético Mineiro, são alguns times que estão dependendo muito financeiramente de ter algum tipo de retorno, os patrocínios, as marcas não estão mais tão fortes. E assim, o Cruzeiro cair é selar, mais que fechar o caixão de um time que está muito mal das pernas financeiramente. Só para concluir, galera, pegar o que o Igor Monen falou, a questão do Cruzeiro cair, o Ceará caindo é mais difícil voltar, né? O Cruzeiro caindo, com certeza é mais fácil ele voltar. Então, que eles caiam, aqueles que sejam rebaixados, né? E o Ceará se segure lá, porque é muito difícil um time do Nordeste se segurar na Série A contra a arbitragem, contra recursos menores, né? Contra toda uma conjuntura de fatores, é difícil segurar-se na Série A. Infelizmente, o nosso tempo acabou, né, galera? Nossa. A gente está aqui querendo agradecer muito a presença do Matheus Carvalho aí, do Igor Monen aqui no programa. Dar aqui a palavra para eles dar uma finalização aí, dar o seu alô final. Gente, e agradecer já, né? Só agradecer o espaço que foi aberto pelo Bola no Rádio e agradecer a você, César, aos integrantes da mesa e pedir pro pessoal seguir a gente no Instagram, Spotify, Deezer, @VozãoCast, que tem muito conteúdo bacana, não só para quem é torcedor do Ceará, porque a gente abre muito espaço para todo mundo. A gente tem lá, inclusive torcedores do Fortaleza acompanhando a gente. Matheus Carvalho aí, galera. Realmente agradecer o Carlos aí por mais uma troca de experiências. Já tinha se encontrado no assunto, tinha conversado brevemente. E aqui foi realmente para selar o espaço. Realmente foi a minha primeira experiência aqui, né? Espero que as portas estão abertas, a gente sempre vai aceitar quando nos convidarem. A gente vai estar sempre. Vai ter muita sempre pauta ano que vem aí. pra gente poder estar. A gente espera que com o Ceará na Série A no ano que vem, conversando sobre planejamento, conversando sobre a Copa do Nordeste, sobre o Campeonato Cearense. E agradecer a todo mundo aí, pedir para que nos sigam e acompanhem o nosso trabalho. Um abraço, galera. Ezio Rodrigues. Só um abraço, né, pro pessoal. Falando aqui em nome do programa, eu agradeço o tempo que vocês têm, que eu sei que vocês são pessoas que têm seus trabalhos e tem também o Vozão Footcast para poder, né, trabalhar. Então, eu agradeço a presença de vocês. Desculpa, Seracast. André Honório, nesse... Rapaz, tá difícil. O André Honório, nesses 2 jogos o Cruzeiro só pontua no máximo ponto. E é isso, galera, agradecer a vocês, o programa Bola no Rádio se encerra por aqui, edição número 13, Rádio Classista, iniciativa da FETRACE, presidente Francimar Silva,
técnico responsável, Orenilton Vidal, e o secretário de comunicação, Luiz Neto. Só aí o nosso apoio que a gente não passou, a gente conclui com o nosso apoio. Até a próxima semana, galera. Valeu. Abraço. Galera, bom dia! Mais um dia de passeio. Hoje é Cumbuco e o City Tour, tá certo? E continuando com essa galera. Olha só a galera da alegria! Cadê a vaia do Ceará?